E aí, pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Visa em parceria com o TD. A gente está aqui em 5 episódios comentando e discutindo temas de interesse aí da pequena e da média empresa. Na conversa de hoje, tema não menos interessante é como melhorar a experiência do cliente. No final das contas, nesse momento de transformação digital, a gente está sempre colocando o cliente no centro, né? Ele deve ser o cara em quem a gente deve atender todas as necessidades. E para falar sobre isso, tem dois pesos pesados do mercado aqui, dois caras que estão há mais de 20 anos nesse mercado, cuidando especificamente de UX, que é o Hugo Costa, que é diretor executivo da Visa, e o Alessandro Raposo, que é o chefe de estratégia da ZUP. Antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês. Prazer. É um prazer. Bom, gente, vamos lá, ó. Nesse webinar, vocês também podem entrar em contato conosco depois que o vídeo acabar, aqui nos links do LinkedIn. Tem o chat aqui ao lado também, pode deixar perguntas. E também tem o canal do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre dando mais dicas também. Os links estão todos aqui ao lado. Mas para a gente começar essa conversa, assim, eu queria que vocês falassem para nós a percepção dos meios de pagamento, assim, como que eles evoluíram ao longo do tempo, né? A gente está falando aí que vocês são pesos pesados do mercado, estão há mais de 20 anos nesse mercado. Vocês passaram por várias etapas, né? E toda essa questão relacionada a meios de pagamento tem tudo a ver também com a experiência do cliente, certo? Se a gente puder começar, Hugo. A experiência do usuário está aí, né? Não é uma coisa nova. Talvez lá no passado a gente chamasse isso aí de interface do usuário, né? Mas ela sempre esteve presente nos meios de pagamento. E se algumas jornadas, né, elas não mudaram tanto no decorrer do tempo, tipo pagar uma conta ou pagar uma compra sua numa loja, as tecnologias, né, e as formas de fazê-lo evoluíram bastante. Isso influencia diretamente na experiência desse usuário, tá? Ele é uma tônica, sim, e afeta diretamente a forma como hoje a gente desenha os serviços, principalmente os digitais, e nesse mundo de comércio eletrônico que a gente está vivendo como um todo. Bem, primeiro um prazer estar aqui com vocês, muito legal estar aqui ao lado do Hugo, falando sobre experiência de usuário. Igor, como você colocou, na indústria de meios de pagamento, de fato, a experiência ela vem se transformando ao longo do tempo e com um tema que eu acho que é muito importante e relevante, que é cada vez mais os meios de pagamento ficam presentes na vida das pessoas e cada vez mais o uso se torna mais transparente. E isso é um pouco uma tradução do quanto a experiência ela é importante. Se a gente olha há anos atrás, a experiência, para quem tem mais idade, sabe que você, quando chegava numa determinada loja, você tinha que dar o seu cartão para que uma pessoa consultasse um livro, ligar por telefone para uma central para verificar se você não tinha ou não tinha limite para aprovar. Até que vem a tecnologia começa a transformar muito essa experiência, porque a tecnologia, quando ela chega primeiro com as maquininhas, a pessoa passa a dar aquele cartão para que ele possa ser utilizado, depois evolui para o chip, e aí com o chip o próprio cliente começa a se sentir dono do processo, porque antes quem fazia tudo para ele era o comerciante, ele passa a operar, ele colocar o cartão na maquininha, ele digitar a sua senha. Aí evolui mais ainda, vem o comércio eletrônico, ele da casa dele começa a ter as experiências dele, começa a utilizar por conta própria. Se a gente avança mais, você tem a aproximação, ou seja, você começa a ter o pagamento só fazendo uma pequena aproximação junto a um equipamento, passa a utilizar o celular. Hoje você coloca o seu cartão em aplicativos, faz o pagamento de uma maneira transparente, como a gente chama, e flui então a operação. Enfim, a indústria de pagamentos, a indústria de meios eletrônicos, ela mostra claramente o quão ela evoluiu e o quanto a experiência é importante, o quanto uma coisa está associada à outra. E nesses anos todos o que a gente vê é um aumento massivo, o mundo inteiro indo nessa direção. E eu acho que o grande segredo é por aí, porque é uma indústria que preza primeiro pelo lado do cliente, preza pela experiência dele, preza aqui para que seja uma coisa muito simples de uso. E aí, do lado, obviamente, de UX, isso é muito, muito gratificante de se ver o quanto isso tem feito a diferença na indústria. Mas vamos voltar um passo atrás, só para todo mundo ficar na mesma página. Uma coisa é UX, outra coisa é usabilidade. Acho que as pessoas confundem um pouco esses dois temas, né? Dois termos. A experiência de usuário vai bem além da usabilidade, né? Você tem que considerar aí o valor que você está entregando, né? Ele tem que agregar valor, ele tem que ser
ele tem que ser acessível, né? Ele tem que ser fácil de ser encontrado, né? Pensando aí, né, trazendo bem no presente aqui, né, que a gente está materializando aí com apps, né? Tem que ter credibilidade de quem é que está entregando aquilo, né? Então, vai muito além do que é usabilidade, né? E a experiência, né, ela é vivida, né? É como o usuário se sente ao passar por aquela jornada, né? Então, do começo, meio e final dela, é fundamental que ela tenha sido pensada, né? Como o Alessandro aí falou, a parte de pagamentos, né? Ela incorpora isso muito bem atualmente, né? Ela veio evoluindo, incorpora isso muito bem, e tem um elemento que muitas vezes a gente não presta, não é comum, né? Não é natural que se preste atenção, que se comente nele, que são fatores intangíveis, né? Nessa experiência. Então vamos lá, né? Eu acordei e vi no Jornal da Manhã, enquanto eu tomava café, de que está havendo um ataque massivo em sites de comércio eletrônico para fraude. Legal? Foi um fato. Cara, com certeza, se no decorrer do dia eu for consumir um serviço digital de compra ou pagar uma conta, eu já terei sido influenciado por aquilo. Então, a minha experiência às vezes, ela começa muito antes do serviço que eu estou executando naquela hora, tá? Então, isso é super importante, né? Nem sempre a gente consegue controlar toda essa cadeia, mas há que se pensar, né, de como transmitir ao usuário, né? Por exemplo, eu estou comprando alguma coisa no site, eu transmitir a segurança para ele de que ele tranquilamente ele pode consumir ali, pagar, que ele não vai ter os dados violados, como ele viu acontecendo no outro. Aí volta aquela questão que no começo eu falei, de credibilidade, de usabilidade, né, de facilidade de uso ali, né? E aí, até pegando esse gancho que você falou das notícias, né? Nesse momento de Covid, todo mundo preocupado com isso, né? Vai numa padaria comprar seu pão, você vai no supermercado, ou a maquininha de pagamento, os caras colocam o papel ali por cima, né? Passam álcool o tempo inteiro. Essa experiência também mudou, né? Na forma de se pagar hoje com tudo isso. Sem dúvida, mudou. E a gente está vendo muito essa transformação. E eu acho que isso é legal. Quando a gente fala em uso, é o uso propriamente dito. Mas quando você fala em meio de pagamento, existem 3 pilares muito importantes. Tem que ser simples o uso, tem que ser confiável, tem que ter baixo risco. A experiência ela tem que contemplar tudo isso. Então, quando a gente está falando nesse aspecto, como você colocou, poxa, tem que limpar a maquininha, a pessoa está pensando em risco. Não é o risco do cartão, de alguma maneira copiado, alguma coisa assim, mas o risco de, eventualmente, ele estar tocando uma máquina que, eventualmente, pode estar contaminada. Então, a experiência ela é mais ampla. O uso é eu digitar, eventualmente, colocar o cartão e digitar a senha. Mas isso é fácil de ser feito? É confiável? Me traz risco? Se a gente cobre essas coisas, a experiência é mais completa. Eu saio feliz de que eu fiz aquilo, que eu tive aquela ação e que tudo funcionou super bem. Então, acho que é um exemplo bem interessante, que é bem pertinente nesse mundo agora nosso. Sempre que a gente fala em meio de pagamento, a gente fala desse aspecto de risco e como muda o hábito. Um risco agora, eventualmente, é digitar a senha se não estiver num equipamento que pode estar devidamente higienizado, né? Então, isso é experiência também. Exato. E aí, me permita só adicionar isso, e aí vem algumas tecnologias que eu acho que o Alessandro tocou em algum momento ali, de, por exemplo, pagamento por aproximação, né? A tecnologia muda um hábito, né? Não era habitual para o brasileiro fazer o pagamento por aproximação. Aí você tem uma restrição dessa, né? Um fator de risco novo desse, que não é inerente a fazer o pagamento, mas é um contexto de uma Covid, e aí começa a gerar um valor e uma experiência muito mais interessante para ele poder fazer o pagamento por aproximação, seja um cartão de aproximação, ou um app, ou um relógio que tem ali dentro, né, um elemento de segurança que te permita fazer esse pagamento. É um ciclo, né? Um alimenta o outro, né? Exatamente, uma coisa que a gente está vendo de transformação muito forte agora. Então, primeiro nos apps de delivery, de fato, nos deliveries o que a gente vê é as pessoas cada vez mais solicitando o seu delivery através do meio de pagamento já embarcado no próprio app, ou seja, sem a necessidade depois de uso de uma maquininha. Cartão. Isso está bem espalhado. E quando a gente vai em supermercados hoje, você vê cada vez mais pessoas pegando o seu celular e aproximando o celular da maquininha e não mais dando o seu cartão.
é uma mudança de hábito em produtos que já estavam disponíveis, que tinham já como proposta de valor trazer mais conveniência, e a conveniência ela está se mostrando de fato efetiva, né? É uma situação que quebra alguns paradigmas de cultura, de hábito de uso, mas o que é bacana de ver é que já foi pensado como algo que facilita a vida do cliente. Então, essa experiência ela se torna mais completa quando ele usa esses produtos novos. Mas eu acho que tem uma mudança de hábito aí nas duas pontas, né? O que a gente está comentando aqui agora é da ponta mais avançada, se é que eu posso chamar assim, das pessoas que já estão acostumadas a usar meios de pagamento digitais e veem graça e conseguem experimentar essas novidades. Tem a outra ponta das pessoas que agora estão sendo obrigadas, na marra, a usar o pagamento digital, né, por conta de tudo que a gente está vivendo. E aí, quais são os desafios nessa outra ponta, né, das pessoas que não tinham esse hábito até então? Você tocou num ponto aí, né, que e muita gente tende, na hora que fala desse assunto, Igor, focar no geracional, né? De que geração você comportamento também, a gente dizer, no final. É onde eu queria chegar, né? Então, o geracional é mais fácil que o comportamental de alguém que é de uma geração que já nasceu do digital em se adaptar e se, né, ajustar a essas novas tecnologias disponíveis de uma forma muito mais rápida, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha pessoas novas de gerações mais novas, que sejam reativas e não se adaptem a isso, como o oposto também é verdadeiro. Não quer dizer que uma pessoa lá com mais idade, ela não navegue perfeitamente nesse universo, né? Achar o encontro disso é meio que mágico. De observação, então meu comentário aqui não está baseado em nenhuma pesquisa nem nada, mas isso é algo que sempre me gera curiosidade, né? Então via minha mãe tentando usar, ou tia, ou outras pessoas, né? Ou novas. Há 3 pontos, e aqui eu não vou repetir os meus pontos da Alessandro, mas há 3 pontos que eu sempre noto que facilitam essa mudança de cultura, tá? Eu estou falando, e aí, no geral, focando no comércio eletrônico, né, ou nos serviços digitais, tá? Banking, comércio ou qualquer outro. Um deles é a facilidade minha de encontrar o que eu estou procurando. Né? Porque é um choque. Eu quero comprar alguma coisa e eu entro e não encontro, então isso aí já é um trauma, né? A experiência já não é boa, mas se eu encontro fácil, né? E aí eu andei um grande passo nisso aí. Um segundo componente eu consigo pagar com aquilo que eu posso ou com aquilo que eu quero, ou seja, o instrumento meu de pagamento, e aqui eu estou personalizando, né, o assunto que a gente está falando aqui, né, que é pagamentos eletrônicos, eu posso usar a variedade e escolher aquele que é de meu melhor interesse naquela hora, é o segundo. E o terceiro dele é a segurança. E aí o Alessandro já havia tocado nele, né? É seguro para mim fazer aquele processo, eu sinto conforto em fazê-lo. Então, normalmente, tá? Independente da geração, independente da cultura, eu noto que se a gente resolve esses 3, ele facilita bastante que a mudança de cultura aconteça, tá? Seu primeiro ponto aí, né, que você falou, encontrar a qualquer momento, aí a gente já começa a falar do tal do Omnichannel também? Também, né? Mas o Omnichannel, na verdade, é você conseguir, né? Convergir e integrar todos os pontos de contato que você, vamos chamar aqui de consumidor, tem durante a sua jornada. Exato, Né? Ele mas se encontrar integra. também aquele conteúdo, conseguir gerar essa conversa em qualquer lugar, né? Eu acho que aí está mais na parte. Tá na parte de. Sim. Né, eu diria que não tão explicitamente quanto os outros, mas sim, é fundamental que você seja fácil para que a sua audiência te encontre, né? Senão não vai acontecer experiência porque ele não te viu, tá? Exato. E eu acho que o Omnichannel, quando a gente fala dele, tem um aspecto que às vezes poucos exploram, um aspecto de logística. Eu acho que o Omnichannel, no final do dia, na prática, ele facilita a logística e, de novo, empodera mais ainda o cliente, porque você inverte um pouco a ordem natural das coisas e deixa, entre aspas, a logística no domínio do cliente. Se o cliente acha e entende que é mais conveniente para ele comprar no comércio eletrônico, numa loja virtual, e retirar na loja, assim ele o faz. Se ele acha, e aí nesse caso eu estou falando que ele vai até a loja. Se ele acha que é o contrário, se é melhor ele comprar num app e receber via delivery, a loja está indo até ele.
mas são duas experiências no final do dia que são de multicanalidade também, né, como se coloca, porque o importante é que o cliente possa ser servido de diversas formas diferentes, com diversas logísticas diferentes. Ele pode, eventualmente, ir numa loja também, fazer uma compra e receber a compra dele em casa. Então, eu acho que tem muito a ver nessa hora com esse aspecto de logística, além, obviamente, da loja estar presente em vários canais, mas esses canais, eles conversam entre si. E é isso que eu acho que é a beleza do Omnichannel. É a beleza, e era dificuldade no passado também, né? Só que agora com as novas tecnologias isso acaba ficando mais próximo também das empresas oferecerem esse tipo de solução. Não tem a menor dúvida. Quando a gente volta de novo a falar de meio de pagamento, eu costumo dizer que o meio de pagamento no final do dia acaba sendo a grande cola disso tudo. Porque uma das grandes dificuldades também que se tinha quando você falava desse aspecto uma coisa é a logística da mercadoria, outra coisa é a logística do dinheiro, do pagamento. Se você pensasse nessa situação, mas que tivesse que eventualmente estar transitando cheques ou transitando dinheiro, papel, é muito mais complexo, muito mais difícil. Como é que você vai fazer uma compra no comércio eletrônico sem fazer uma entrega do outro lado? Entra ainda o aspecto do boleto, mas é totalmente inconveniente também, muitas das vezes, para o próprio lado de quem está vendendo, porque você vai enviar aquele boleto, tem a questão da compensação, demora mais tempo. O meio eletrônico de pagamento ele acaba cobrindo esse tipo de lacuna, e, na minha visão, é a grande cola, é o que, junto com a tecnologia, são os dois grandes motores que viabilizaram esse tipo de implementação em mais larga escala, né? Deixa eu aproveitar o ponto que o Alessandro levantou aí da cola, né? Gostei gostei do ponto aí, né? E tem uma tecnologia que eu vejo que mais e mais ela começa a ser adotada, né, em meio de pagamento eletrônico, que é token, né? Token, né, de uma forma muito simplista, é transformar os dados sensíveis ali do seu cartão, né, daqueles códigos de segurança que você tem, em uma sequência de números que, se alguém tem acesso àquilo, não consegue fazer nada, tá? O ponto é esse. Mas esse conceito de tokenização, ele está evoluindo para que no token você guarde não só o número do cartão, do pagamento, mas você leve naquele token, por exemplo, o endereço seu de cobrança, seu endereço de entrega, tá? Então, o token começa a viabilizar não só um omnichannel no aspecto de pagamento e a cola que o Alessandro comentou, mas ele começa a te permitir também que eu identifique o Hugo e ali automaticamente eu já saiba para onde que eu tenho que remeter uma compra. Então ele vira a cola né, o pedacinho de informação que flui entre os sistemas, vários sistemas, que vai ter o sistema de logística, o sistema de pagamento e tudo mais, que viabiliza essa integração. Então você fica com um ponto único de identificação daquele consumidor, né? Seja para o pagamento, seja para a logística de remessa, seja para qualquer outro elemento, né? É muito legal isso, na hora que você pega o conceito, né, omnichannel, integra uma necessidade que foi gerada pelo pagamento para dar mais segurança, e aí você expande esse conceito e um começa a contribuir para o outro, né? Fica um cenário muito legal. Hugo, até te complementando, quando a gente volta de novo à questão lá da experiência, né? A gente lembra, os tokens nasceram primeiro para a gente procurar levar o lado da segurança como algo bem relevante, bem importante, né, para todos os clientes, né? Que tem o receio, às vezes, do seu cartão ser colocado num site ou outro. O token ele resolve esse tipo de questão. E quando você traz esse exemplo que o token começa a carregar, eventualmente, dados do próprio cliente de entrega, tudo isso, ele gera uma conveniência para quem? Para quem está vendendo. E também uma segurança maior para o cliente que já colocou o endereço dele num ambiente seguro, às vezes da própria bandeira, tudo isso, ou do seu banco, para que ele possa ter isso. Então, as coisas elas começam a se entrelaçar. Eu trouxe a segurança, mas eu também estou trazendo a conveniência da informação dele já está ali disponível, e tudo isso vai tornar a experiência dele melhor ainda, porque ele vai fazer uma compra muito mais rápida do que ter que digitar uma série de dados novamente, eventualmente errar um endereço, um ponto de referência, a mercadoria não chegar, enfim, tudo isso eu acho que é bem legal, de mostrar o quanto os produtos também evoluem, pensando muito nesse aspecto de ser algo que traga experiências positivas para o cliente. Perfeito. E tem uma coisa que eu acho que eu sei que a Visa faz,
relacionado à experiência do cliente, que tem a ver com cocriação. Vocês têm um laboratório de inovação em São Paulo, né? Vocês levam clientes lá para dentro para poder trabalhar em conjunto, resolvendo problemas, entregando novas soluções. Como que funciona esse trabalho de cocriação assim? Como que a Visa ajuda os clientes a trabalharem em novas soluções? E isso tem muito a ver também com a experiência do usuário, certo? É muito legal, sim, é verdade. Nós temos um laboratório focado nisso, né? Tem um time, né? Pessoas com background, especializados na condução desse tipo de dinâmica, né? Dentro do conceito de inovação, e a gente aborda dentro da Visa o conceito de inovação aberta. Tá? Então, basicamente, nós não limitamos essas dinâmicas às tecnologias ou know-how que está inserido dentro da empresa. Para fazer essa inovação aberta, você cria uma rede de parceiros, tá, que podem gerar valor no desenho de uma nova solução. E essa solução ela é centrada no ser humano, né? Então ela é baseada nesse conceito da experiência do usuário e da jornada dele, tá? E o que acontece nessas sessões de cocriação, né? Então, primeiro, ela tem uma metodologia que a guia, né? Então, tem uma ordem ali, por mais para quem nunca participou, né? Parece que aquilo ali é uma confusão de ideias, né? Mas tem um propósito nisso. Fundamentalmente, o que você faz ali, cara, é reunir um conjunto de cabeças, tá? Cabeças que eu digo o seguinte, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, backgrounds, né, de formação, com experiência de vida diferente, de áreas diferentes, de empresas diferentes, para te ajudar a fazer o desenho da melhor solução daquele problema real que se apresenta, tá? Então ele gera uma aceleração grande ao se fazer esse design, e ele te permite também que você, a partir dali, você consiga fazer, né, juntando outras técnicas de prototipagem, né, você consegue fazer ciclos muito mais curtos para que você possa fazer o teste daquele conceito e aí fazer as melhorias em cima dele, tá? A Visa tem, não só no Brasil, tem mais 9 centros desses espalhados no mundo, é bem legal. Mas então vamos dar exemplos aí, né, de coisas que já foram co-criadas aí na Visa com outros clientes, só para o pessoal entender um pouquinho do que realmente sai daí de real mesmo, de prático. Tem dois exemplos bem legais, né? Um deles é como conectar a central multimídia de um carro com um instrumento de pagamento, você poder consumir, né, serviços digitais ali a partir da console do carro, um. Um outro um sistema que foi criado para que lojas dentro de condomínios, né, você possa fazer o pedido e o pagamento antecipado da sua ordem ali para ele. Quando você chega no estabelecimento, você só está chegando lá para pegar, tá? Então já foi todo o preparo, a produção já aconteceu enquanto você está se deslocando para chegar lá na loja. Agora, falando um pouquinho também de cartão de débito, né? Uma outra forma de pagamento que é amplamente utilizada no offline, mas no online ele ainda não é tão difundido assim. Por que vocês acham que isso acontece? Ou como fazer para que o cartão de débito seja tão usado online também? Vamos lá, Alessandro? Bem, Igor, o que eu entendo é que é uma questão de transformação de tecnologia. O próprio Hugo colocou muito a questão do token. Os próprios emissores desses cartões começam a ter esse tipo de tecnologia também implementada. Se a gente lembrar, os cartões de débito eles têm associado uma senha de segurança, né, que é o PIN. Não seria adequado a gente imaginar que no comércio eletrônico a gente colocaria esse mesmo PIN. Então, a gente tem que criar mecanismos diferentes e de fácil uso para os clientes. Ele passa a ser adotado em larga escala já em alguns países, já no próprio Brasil, alguns bancos começam já a ter suas implementações feitas. Então, eu entendo que é uma questão pura e simplesmente de tempo, dessa adoção crescer de maneira significativa. Os próprios clientes, eles começaram a utilizar o cartão de crédito, muitos já estão preparados para colocar os seus cartões de débito também utilizar para fazer suas compras. Isso acho que é muito natural e vai acontecer rapidamente. Complementando aí o Alessandro, tem uma questão aí também, né, da sensibilidade de risco, né, entre
diferença entre um cartão de crédito e um cartão de débito, né? Cartão de débito, você está falando do meu dinheiro, da minha conta, e aí uma vez a transação acatada, né? Eu estou simplificando muito aqui o modelo, mas uma vez a transação acatada, o dinheiro foi, né? Então há uma sensibilidade aí pelo lado dos bancos emissores em preservar a segurança em nome dos clientes dele, né, e também administrar um eventual atrito, né, e é um atrito que acontece dos dois lados, é o cliente querendo comprar com o cartão de débito e não podendo, mas quando compra e se tem algum problema, ele tem que administrar também, então isso gera contexto aí. Há uma tecnologia, e aí como o Alessandro falou, já tem alguns bancos brasileiros que estão prontos para ela e já começam a abrir, né, essa janela aí para inserção do cartão de débito no comércio eletrônico, né? Lembrando, ele nasce lá no comércio eletrônico, mas ele tem que ser suportado lá pelo banco com o qual tem relação, né? Que é uma tecnologia que permite que antes que a transação de autorização aconteça, então a transação de autorização é quando circula o número do cartão lá e vai perguntar, né, pode pagar, está aceito, está certo, ele faz uma transação anterior onde ele autentica quem é aquele comprador. Então ele recebe um conjunto de informações, o banco, vindas do comércio eletrônico, onde ele tem a capacidade de falar, é o Hugo mesmo, ou é o Alessandro mesmo. Nós não estamos falando aqui da transação financeira do pagamento ainda, é só uma forma de eu autenticar que o Hugo é o Hugo, e aí quando vier a minha transação de pagamento, ela vem atrelada àquele identificador da autenticação, o banco vai ter muito mais tranquilidade para fazer essa autorização e deixar a transação fluir, tá? Então isso é um grande movimento que acontece agora no mercado brasileiro, ele já tem adoção em outros mercados, como o Alessandro falou, mas eu sou otimista nessa perspectiva. Eu acho que é a grande janela de incremento de transações para comércio eletrônico vem daí, tá? O do cartão de débito aqui no Brasil. Sem dúvida. Até te complementando, Hugo, no ponto que você falou, que isso traz uma segurança para o banco de que é o Alessandro que está comprando, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, o Alessandro sabe que aquela loja de comércio eletrônico é uma loja verdadeira, que está dentro do sistema também. Então, é uma tecnologia que meio que garante todas as partes, ela é muito mais efetiva e ela dá tanto segurança para o cliente que está comprando, como também para quem está vendendo lá, que é o comércio, né? Como todos os agentes envolvidos, seja a bandeira, o banco emissor e assim por diante. Então é algo que eu também acredito muito que vai fazer com que o cartão de débito avance de uma maneira muito importante no meio de comércio eletrônico. E até se a gente fizer um pouco um link com a própria questão da Covid, que a gente está vivendo agora também, a gente sabe que a população bancarizada ela é menor do que a não bancarizada, e dentro das bancarizadas nem todos têm cartão de crédito. E o que está acontecendo agora com a Covid, principalmente por conta desse incentivo do governo, você vê que muitos dos não bancarizados estão tendo acesso a um instrumento eletrônico de pagamento que se assemelha a um cartão também de débito. Então, essas coisas todas se juntam e trazem também esse público para usar a plataforma. Então, se de um lado a gente tem a tecnologia, os produtos que vão estar viabilizando o débito com mais segurança, do outro lado a gente tem um público com uma necessidade de acesso maior e querendo utilizar mais o comércio eletrônico. Então, essas duas coisas juntas vão realmente, a gente vai ver certamente daqui a um tempo, o Brasil com um volume importante de débito sendo usado no comércio eletrônico. Mas falando um pouquinho mais aí de experiência do cliente, né? Como que eu posso trazer isso e aterrissar isso para o pequeno e para o médio, né? Porque às vezes ele não tem tanto recurso para poder pensar nisso também. Como que eu posso fazer isso, Hugo? Trazendo um pouco mais para a realidade do pequeno e do médio. Eu vou juntar a sua pergunta uma outra que eu recebi há uma semana atrás, que era o seguinte: e agora com o Covid, né? E o pequeno que não é digital ainda, né? Como é que ele chega lá e se insere nesse contexto aí, né? Então, eu acho que as duas respostas elas se fundem, tá? Fundamentalmente você precisa de ter um parceiro, né? Quer dizer, não é que você precisa, uma recomendação minha é busque um parceiro que possa te acelerar nesse ciclo, né? Esse parceiro ele pode ser, dependendo do seu negócio, né? Ele pode ser, por exemplo, um marketplace
que você chega lá e ele te ajude a, numa velocidade rápida, abrir sua loja, plugar já, né, as melhores práticas ali de publicação do seu conteúdo, do pagamento seguro e tudo mais, mas você também, dependendo do seu negócio, você pode contar com provedores, e aqui eu vou levantar a bola para o Raposo, que eu acho que está bem dentro do contexto dele aqui e da oferta da ZUP, né? Raposo, dá para você comentar aí como é que vocês têm ajudado as empresas no segmento que vocês atuam? Sim, sem dúvida. Bem, aí casa muito com o que você falou, né? A gente do lado da ZUP tem uma grande plataforma para meios de pagamento e uma plataforma aberta, uma plataforma que a gente menciona que é uma plataforma white label, ou seja, plataforma que o cliente ele pode vir utilizar essa plataforma para construir suas soluções para o cliente dele. E o ponto aqui chave importante, mais do que necessidade de investimento, mais do que necessidade de grandes times, tudo isso, é você conhecer o seu cliente. Então, nada melhor do que o pequeno empreendedor, ele está próximo do cliente final dele, ele sabe o que o cliente final dele precisa. E aí, com o uso de uma parceria como, por exemplo, a gente tem do lado da ZUP hoje com algumas centenas de clientes nossos que são parceiros nesse sentido, ele consegue construir a oferta e a proposta de valor dele para o cliente final dele. Então, a experiência no final que ele vai dar para o cliente tem muito a ver com o quanto ele conhece, entende daquele cliente, consegue criar uma solução. E aí, quando ele usa uma plataforma como a nossa, ele usa com muita facilidade. Ele, questões de dias, ele sai do plano das ideias e está operando no ar com os seus clientes e trazendo uma grande experiência para eles. Então, o segredo, em primeiro lugar, é conhecer bem o seu cliente. Criar uma proposta de valor para você única, que você sabe que vai gerar valor para o seu cliente final. E, através de uma parceria, você viabiliza isso. E é isso que a gente tem feito nos últimos anos e com bastante sucesso. A gente tem vários casos de sucesso muito bacanas hoje na rua, de empreendedores que nasceram do zero e que hoje estão trazendo um belo de um valor para esse mercado, inovando e criando novas soluções envolvendo meios de pagamento. Mas, Alessandro, você acha que tem sido crescente essa preocupação do pequeno e do médio com relação à experiência do usuário? Sem dúvida, sem dúvida. O que é bem interessante e curioso de ver ao longo do tempo no início, a grande preocupação de muitos era uma questão financeira. Poxa, o meu negócio é um negócio rentável, eu vou ganhar dinheiro com isso, como vai ser? E ao longo do tempo, é bem interessante de ver que o mercado ele tem amadurecido para colocar o cliente cada vez mais no centro. Então, antes de pensar o quanto aquele negócio é rentável, o quanto aquele negócio vai trazer de retorno, é o quanto o meu cliente vai gostar daquilo que eu estou fazendo. E à medida que existe esse amadurecimento no mercado, e é um amadurecimento muito interessante do lado, principalmente, dos empreendedores. O comerciante, ele por natureza sabe que ele existe para no final servir o consumidor dele, mas os empreendedores, eles primeiro nasceram com uma cabeça, com a mentalidade inicial que era, vou construir algo que vai ser muito grande, às vezes sem muito propósito, o que eu vou resolver, e cada vez mais eles começam a enxergar isso. Então, os pequenos já vêm com esse mindset, já vêm com esse pensamento, e isso eu estou vendo de uma maneira muito constante. Então, quando a gente recebe empresas e empreendedores que querem inovar e querem criar soluções novas, eles já vêm com um pouquinho da lição de casa feita, né? Sabendo o que eles querem fazer, que cliente ele quer atender, como ele quer atender, o que ele quer fazer diferente, e aí está muito mais fácil. Então, é algo que está realmente mais... O cliente está cada vez mais no centro, e é muito legal ver isso na evolução aí dos últimos tempos. Perfeito. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao fim, mas se vocês quiserem continuar essa conversa aqui depois que o vídeo acabar, é só seguir a gente no LinkedIn, né? Chamar a gente por lá. Está sempre disponível também, os links estão aqui do lado. Tem o chat, pode deixar suas dúvidas, perguntas, sugestões aqui também que a gente responde. E tem o canal do Telegram do Transformação Digital. Por lá a gente está sempre dando mais dicas sobre transformação digital, mais insights para vocês. Bom, agradeço demais aqui, eu conversei com o Hugo Costa, diretor executivo da Visa, e o Alessandro Raposo, que é o chefe de estratégia da ZUP. Obrigado demais, pessoal, por estar aqui conosco. Igor, obrigado, foi um prazer estar aqui com você e com o Alessandro, conversa boa. Espero que a gente tenha trazido conteúdo de relevância aí para os ouvintes dessa conversa, tá? Valeu, Alessandro.
Igor, eu agradeço também, agradeço aqui ao Hugo a oportunidade. É muito bacana estar podendo passar um pouquinho aqui para todos aqui essa mensagem de uma indústria tão bacana que é a parte de meio de pagamento, algo que gera tanto valor para os clientes, né? E algo que traz para a gente uma responsabilidade muito grande, tanto do lado da economia quanto do lado da sociedade. Enfim, estamos aqui todos apaixonados falando sempre disso, mas se a gente puder passar um pouquinho disso para as pessoas, saber o quanto é relevante isso, o quanto é importante, o qual é o nosso papel no final do dia em estar ajudando a todo esse ecossistema, como, por exemplo, da Visa, a cada vez crescer mais e a gente ter sucesso aí no nosso grande Brasil. Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.